Muito bem, boa noite a todos e a todas. Para mais uma aula aberta, a nossa proposta é falarmos um pouco sobre a teoria do tema que a gente se propõe hoje, e isso vai ficar gravado no YouTube, né? Até amanhã, no máximo quarta-feira, já está lá no YouTube. E então nós vamos gravar a parte teórica e vamos parar a gravação nas perguntas e respostas para que a gente fique mais à vontade para vocês perguntarem e eu poder responder, não é? A proposta de hoje é falar sobre o tema que nós demos o nome de solidão pós-trauma, não é? É um acontecimento que ocorre na grande maioria dos eventos traumáticos, que deixam consequências e repercussões para nós. Lembrando que trauma emocional é uma situação, é um evento que não deixa, nem impede que a gente fique vivendo o momento presente. Quase sempre a gente está vivendo o que ocorreu, não é? Não o ato em si, mas as consequências que esse ato traumático nos trouxe. E praticamente todas as disfunções do comportamento humano, eles são uma tentativa de escapar do sofrimento, para escapar, de algo que nos atormenta muito. Mas nós precisamos lembrar que trauma emocional, eventos adversos que ocorrem na nossa vida, e esses eventos adversos, desde que nós começamos a nossa vida, aí muitas das vezes dentro do útero da nossa mãe, trauma é aquilo que nos restringe, é aquilo que nos encapsula, é aquilo que nos limita. Se nós passamos por um acontecimento desagradável, se nós passamos por um evento traumático e ele não nos deixou restrito, não nos deixou com limites, não nos deixou, entre aspas, encapsulado nos nossos comportamentos humanos, possivelmente você não ficou traumatizado, você não ficou com as consequências do evento traumático. Você passou por um sofrimento. E não é pouca coisa passar por um sofrimento. Mas você sofreu, você revive aquele momento de sofrimento, mas isso não trouxe uma restrição, não trouxe um limite na sua vida. E quase sempre, se não todas as vezes que nós passamos por um evento traumático, ele limita a nossa visão de mundo. Ele traz uma limitação na nossa visão. E essas consequências do trauma traz uma moldagem na nossa visão do que nós consideramos mundo, na nossa visão social, na nossa visão de comportamento. Toda vez que ocorre um trauma e que nós ficamos restritos, nós temos os nossos limites estão bem definidos no comportamento humano. Na grande maioria, se não em todas as vezes, nós temos uma desconexão do nosso eu verdadeiro. E essa desconexão do eu verdadeiro, a gente passa a olhar muito para de que forma que os outros estão vivendo, ou do que os outros acham de nós. Trauma é quando você tem que guardar aquele acontecimento. Trauma é quando você não falou sobre as consequências desse evento traumático. Trauma emocional é quando você não foi ouvido. Nós podemos dizer que trauma
é uma resposta à falta de apoio, porque a gente vive a situação, na grande maioria das vezes nós estamos só, na grande maioria das vezes nós estamos só e não temos com quem falar, não temos, não temos uma pessoa que nos ouça. Muitas das vezes nós somos até ameaçados para não falar daquilo que nos ocorreu. Muitas das vezes nós temos que ficar quietos. Muitas das vezes nós não temos liberdade de expressão. E nós não tendo liberdade de expressão, nós vamos ficar restrito. Daí a restrição. Nós vamos ficar com os nossos parâmetros de limites muito estreitos e não uma visão alargada. Daí a gente tem muito costume, acredito que quem está aqui presente e quem depois vai ouvir a gravação, vai se lembrar de situações na nossa infância em que nós fomos rotulados de uma criança muito boazinha, muito quietinha, uma criança exemplar. Muitas das vezes, não posso dizer que 100% das vezes, muitas das vezes, nessa criança quietinha, tem um impedimento de falar. Muitas das vezes, nessa criança quietinha, exemplar, existe uma dificuldade de ser ouvida. Não tem com quem falar. E ela não tendo com quem falar, ela se restringe. E uma das saídas é ela ficar quieta. E ela ficando quieta, às vezes para pais traumatizados ou para pais traumatizados e que não têm tempo para ficar com a criança durante o dia e muitas das vezes à noite também, essa criança passa a ser entre aspas, uma salvação para os pais. Nossa, essa criança não dá trabalho nenhum para nós. E muitas vezes essa criança está passando por uma situação que ela desejava falar, mas ela não consegue falar, não tem com quem fale. Quanto das nossas crianças hoje estão ficando sem a presença dos pais durante o dia, sem a presença dos pais, às vezes à noite. Tenho relatos de crianças que falam, às vezes eu vejo meu pai e minha mãe de manhã e depois só vou ver eles no outro dia de manhã, porque quando eles chegam eu já estou dormindo. E aí eu pergunto, quem fica com vocês durante o dia? Ah, é uma funcionária. Restrição. Trazendo essa restrição, eu tenho eu tenho uma certa dificuldade de eu curar aquilo que ficou, assim, vamos assim dizer, lesionado em mim, aquilo que trouxe um grande limite para mim. Normalmente, essa falta de apoio, essa falta de não poder falar e de não ter uma pessoa que eu possa falar, que eu seja ouvido, eu quebro uma das primeiras premissas de vínculo que eu tenho. Eu não tenho uma pessoa com quem eu me relaciono, eu não tenho uma pessoa próxima que eu possa falar. Eu já comentei em outras oportunidades que todos nós, quando nós temos condições de falar aquilo que nós estamos abafando dentro de nós para um amigo, para uma pessoa muito próxima, muitas vezes nos alivia, muitas vezes nos deixam mais leve.
E para que a gente consiga curar uma consequência de um evento traumático, o primeiro passo é não negar. Só que como a gente não tem com quem falar, como a gente não tem com, a gente não pode ser ouvido, na grande maioria das vezes nós negamos o evento. E quando eu nego, eu corto a possibilidade de me tratar. Eu corto a possibilidade de eu ser curado, que é o que nós queremos. Eu corto a possibilidade de reconhecer aquilo que eu vivi. E aquilo que eu vivi pode ser a mesma situação para duas ou três pessoas, mas cada um recebe de um jeito, cada um internaliza de uma forma. E quando eu não posso reconhecer, que eu vou reconhecer através da fala, eu vou reconhecer através de eu ser ouvido, e aí eu crio uma possibilidade, eu crio um campo para que eu possa me tratar. Quando eu venho de uma impossibilidade de falar, quando eu venho de uma impossibilidade que tenha alguém que me ouça, muitas das vezes eu posso ficar envergonhado daquilo que eu vivi. Eu passo a viver uma situação de vergonha. E isso pode me levar para para uma grande restrição durante a minha vida. Isso pode afetar as minhas relações com os meus amigos, isso pode afetar o meu relacionamento com o meu parceiro ou com a minha parceira. Isso pode me limitar nos meus aspectos profissionais, porque como eu não consegui falar, pode ser que exista a vergonha. E quando existe a vergonha, eu fico inibido, eu fico mais restrito, eu fico com, entre aspas, volto a dizer, com medo. E eu tendo medo, eu vou ficar sempre mais limitado. E aí eu começo a repetir padrões durante a vida. Só que chega num momento da vida que, de tanto a gente repetir padrões, eu fico sem saber o que fazer, eu fico um pouco perdido. Mas nessa situação que nós começamos a repetir padrões, em que a gente não consegue se sair daquilo de dentro, não consegue exteriorizar aquele sentimento, aquela emoção, a gente precisa sempre lembrar que a nossa parte mais saudável, ela nunca vai embora. A nossa parte mais saudável, ela está sempre presente. Pode ser que ela esteja encurralada, pode ser que ela esteja diminuída, mas ela está sempre presente. Ela está sempre presente. E é com essa parte mais saudável é que nós vamos ter a possibilidade de recuperar aquilo que eu perdi, de recuperar aquilo que eu fiquei retido. Porque muitas das vezes, numa situação traumática, emocional, eu tenho que criar uma adaptação para eu conseguir continuar vivendo. Eu preciso criar algo que me ajude a adaptar aquilo que foi insuportável. Preciso criar uma adaptação para aquilo que foi insuportável. E nessas situações de adaptação do insuportável, quando eu digo insuportável, das consequências do ato traumático, isso ocorre uma aí ocorre uma desconexão do meu eu, da minha parte mais saudável. E
eu, eu entro num sistema defensivo. Eu entro num sistema defensivo. Mas isso é uma adaptação para que eu possa continuar vivendo. Só que quando a gente começa a repetir esses padrões, muitas das vezes durante o decorrer da vida, chega um momento que eu falo assim, não, não aguento mais, eu preciso resolver essa situação, o que eu estou fazendo não está adequado para mim, o que eu estou fazendo está insuportável para mim, e aí eu necessito de alguém que me ouça. E aí eu paro de arrumar adaptações para aquilo que ficou guardado dentro de mim, para aquilo que eu não consigo mais deixar. Se no momento em que ocorre, e no momento que eu percebo essas consequências do ato traumático, eu tenho alguém para falar, possivelmente eu não vou ficar traumatizado com com essa situação. E muitas vezes eu saio da solidão porque eu fico muito sozinho. Eu fico muito sozinho dentro dos meus sentimentos. Eu fico muito sozinho dentro das minhas emoções, porque eu não consigo exteriorizar. Eu não consigo colocar isto de uma maneira que eu possa trazer um alívio para mim. Lembrem sempre que para eu poder me curar, eu preciso reconhecer. Eu preciso dar espaço para aquilo que eu estou sentindo. E se eu não dou espaço para aquilo que eu estou sentindo, eu crio uma dificuldade muito grande dentro de mim. Todas as dificuldades nossas, elas precisam ser ouvidas. Todas as nossas dificuldades, nós precisamos colocar para fora. Muitas vezes, na tentativa de se adaptar a uma consequência de um ato traumático, pode vir uma raiva. E, e sempre que tem uma raiva, tem alguma dor atrás disso. Tem alguma dor por baixo dessa situação. Todas as vezes que nós perdemos a nossa segurança individual, a nossa segurança individual, isso não quer dizer que nós estamos num quadro de ausência de ameaça. Essa perda da segurança, ela está muitas vezes relacionado com eu estou só. Eu vivo essa situação e não posso falar. Isso que eu estou dizendo não é só do que a gente estuda, não é só do que a gente ouve nos cursos que eu faço, mas isso é muito da vivência prática do dia a dia. Recentemente, uma pessoa passando por já não aguentando mais as repetições de padrão, ela me fala de uma situação que ocorreu em torno de 5, 6 anos de idade, em que a pessoa que a traumatizou, a pessoa que levou a um quadro de abuso sexual, a proibiu de falar. A proibiu de falar. Hoje, ela está numa idade mais adulta, mas é como se ela tivesse lá nos 5 ou 6 anos de idade. Ela está vivendo aquela situação do passado. E quando ela vive aquela situação do passado, ela não consegue viver a parte presente, não consegue viver o dia a dia dela. Em linhas gerais, era mais ou menos isso que eu gostaria de trazer hoje. E E aí eu gostaria de saber, e nós vamos passar depois para as perguntas, né? E aí eu vou interromper a gravação nesse momento.